Olá, estamos aqui de volta no Mais Aprendendo com Elas, mais um podcast, mais um conteúdo super importante que você vai poder aprender coisas, ouvir testemunho, ser edificado, mas corre lá, antes da gente começar, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, para que cada conteúdo novo, o sininho, né, aciona lá o sininho para você ser informado, informada, e também nos curte nas redes sociais, lá no Instagram, no @mulheresICT e no @podcast Aprendendo com Elas. Então corre lá, curte e já vai compartilhando aí na sua rede de contato, para que aquilo que vai te abençoar, através de você, abençoe outras vidas também, tá ok? E hoje nós temos essa querida aqui, que é a Andréia Levati Rocha, uma princesa, né, gente? Ela vai compartilhar hoje aqui conosco um pouco da jornada dela, e o tema do nosso podcast hoje é a jornada de uma empresária cristã. Como é que esses desafios que acontecem na vida de uma empresária, a diferença de ser cristã ou não ser cristã, enfim, a gente vai descobrir isso aqui hoje, tá certo? Mas Andréia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e, por favor, se apresente aqui para o nosso público. Vamos lá, gente. Eu sou a Andréia, sou casada com o Fábio, tenho 4 filhos, a Maitê, o Gustavo, o Guilherme e a Luísa. E sou cristã também, filha do pai. A Andréia, ela é membro, junto com a família aqui da Igreja Cristã da Trindade, já tem alguns anos. Sim. E a Andréia, uma coisa que eu acho assim super interessante, Andréia, que você, apesar da tua rotina ser uma rotina intensa, porque 4 filhos, desafio, né, gente? 4 filhos, ser uma empresária, ser uma dona de casa, né? Porque a gente, né? Quem tem uma família é dona de casa também, né? É verdade. Você conseguir dar conta disso tudo e ainda estar envolvida ativamente em ministérios, não é um ministério, é ministérios dentro da Igreja Cristã da Trindade, né? Eu fico olhando isso e falo assim, Senhor, de fato o Senhor não chama pessoas desocupadas. A Andréia, ela está inserida no Ministério Infantil, na coordenação também desse ministério, ajudando. Sim. Ela está ajudando no Ministério de Jovens e Adolescentes, né? E também de assistência social, né? E quando necessário, qualquer coisa, né, que seja ali pertinente, né, que exista uma necessidade, ela está envolvida. Então não é desculpa, né, gente? Como que nós precisamos dar importância para as coisas do reino também. Sim. A gente não é só com a sobra ou o resto do tempo, né? Mas assim, como que eu vou coordenando a minha vida de tal forma que eu consiga ser útil, né? Que eu venha somar para o reino. Então eu fico assim impressionada, porque teriam todas as justificativas para não se envolver, né? Verdade. Mas você se envolve, e como isso é importante, né? E depois eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. É importante para você como pessoa, como mãe, né? Porque os teus filhos estão vendo, né? Esse envolvimento, e isso acaba de alguma forma trazendo eles também, né? E um testemunho incrível, né? Que você vai colher nos frutos disso. Com certeza. Tá vendo, né? Então, não deixe de se envolver, não deixe de ser parte do corpo, não uma mera espectador, né? Porque hoje em dia a gente vê muito nas igrejas pessoas que são espectadores, eles querem chegar, assistir e ir embora. Mas o corpo de Cristo requer envolvimento, requer participação, se tornar parte. Isso é algo precioso, isso é algo, gente, que não tem preço. Por mais que a gente tenha grandes demandas, eu falo isso de testemunho próprio da minha vida, né? Eu não sei ser igreja como espectadora.
No Não sei, banquinho. né? Eu preciso me sentir parte do corpo e parte atuante, porque isso me abençoa, eu cresço com isso, eu aprendo com isso, né? E isso me ajuda muito, e eu vou vendo como Deus, Ele vai trabalhando questões em mim para trabalhar através de mim nessa interação com o corpo de Cristo, que é a igreja. É verdade. Né? Mas Andréia, conta pra gente aqui um pouquinho de como foi a sua trajetória, né, como empresária. Porque eu imagino que assim, nunca começa na noite anterior, né? Não. Tem toda uma trajetória. Às vezes as pessoas veem a pessoa, né, num dado momento, tira a foto e acha que sempre foi assim, né? Que sempre, mas não vê que teve todo um desenvolver, né, nessa trajetória. Sim, eu comecei assim com essa vontade de vender, de conversar muito cedo, né? Minha irmã fazia roupinha de boneca, de Barbie, e eu saía vendendo. Isso eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Aí, depois de um tempo, com 12 anos mais ou menos, o meu pai tinha uma loja de móveis, beliche, colchões, e eu ficava ali e eu vendia mais que a minha irmã, mais que minha mãe, vendia mais que todo mundo. E depois eu trabalhei por conta também numa loja de roupas, com meus 22 anos mais ou menos. E aí teve uma época da minha vida que eu tive que começar a trabalhar. O Gustavo tinha 6 meses, eu me vi assim, num desafio que eu tive que aceitar o desafio. E aí eu fui trabalhar numa loja de semijoias, prata, aço, né, e ouro também. E aí ali foi muito desafiador para mim, porque eu não conhecia nada, não sabia andar por São Paulo. Comecei a trabalhar na Praça da Sé, bem lá no centro mesmo, naquela multidão de gente. E o Gustavo com 6 meses, o Guilherme tinha 5 aninhos. E foi bem desafiador, porque eu ficava com o coraçãozinho na mão, assim, de deixar ele em casa, sabe? Mas tinha que trabalhar. E aí ali naquela loja eu aprendi tudo. Não tudo, né, que eu fui aprendendo mais coisa, mas assim, grande parte do ramo que eu estou hoje eu aprendi ali. Eu comecei como uma vendedora e aprendi tudo. Aprendi a comprar, aprendi a vender, aprendi a montagem, desmontagem, porque assim, eu nunca gostei de deixar o cliente na mão. O cliente ia lá, não tinha mercadoria, eu ia lá dentro, desmontava uma coisa, fazia outra. Então eu sempre estava nesse intuito de deixar o cliente feliz. Aí nessa loja eu trabalhei por uns 6 anos mais ou menos e aprendi muito, assim, aprendi coisas que só o dono e a gerente fazia, eu aprendi a fazer, porque às vezes a gente vendia relógio também, a gente precisava vender, desmontar, e eles não queriam desmontar, e aí se a gente não diminuísse, a gente não vendia. Aí eu aprendi, diminuir os relógios, aprendi tudo. E assim, e aí, num certo tempo, eu e minha irmã ficou responsável por uma loja, abrindo, fechando a loja, cobrando o cheque devolvido, falando diretamente com os clientes. Então eu aprendi um pouquinho de cada coisa, até o dia que não deu mais. Assim, eu tinha um patrão muito, como que eu posso dizer, ele era um pouquinho folgado, mas e assim, não dava valor para as funcionárias que ele tinha. E aí eu decidi sair, porque eu tentei ficar lá fazendo só a minha função, que era ser vendedora, só que eu não consegui. E aquilo estava ardendo em mim, assim, eu falei, não vou ficar, e eu não conseguia ficar sem fazer nada. E aí eu pedi para ser mandada embora, ele me mandou embora, trabalhei em outra loja também, aí nessa outra loja eu trabalhei 4 meses. Uma loja também de prata, semijoias, num concorrente dele. No dia que eu saí, saiu 4, então praticamente ele fechou a loja, uma das lojas, né? E aí ali também eu aprendi mais um pouquinho,
Trabalhei 4 meses. Não fiquei mais por conta que o Guilherme quebrou o braço, aí precisou fazer fisioterapia. E aí, no que eu não tinha faltado na primeira loja, em 6 anos, eu faltei nessa de 4 meses, eu me senti mal. E aí eu decidi, então, sair. Quando eu estava nessa segunda loja, eu já era cristã, né? Já tinha me convertido ao Senhor. E num dos cultos que eu estava, né? Eu estava querendo sair e abrir algo, né? Trabalhar por conta. E eu estava nesse culto e o Senhor falou comigo na palavra. Não foi uma irmã que veio falar comigo, não. Foi na palavra. Lá no púlpito, o pastor falou assim, eu me lembro até hoje, o Senhor, Deus está abrindo portas para novos empresários aqui neste momento, nesse lugar. E veio de encontro com a minha vida. E aí, depois do culto, eu fui falar com o pastor, orei e tal, e decidi sair dessa segunda loja e iria trabalhar por conta, né, com um fornecedor que me chamou para trabalhar com ele. Mas aí, no enrolar das coisas, Simone, não fui trabalhar com ele, a minha irmã acabou indo e eu acabei abrindo um escritório com o Fábio, que é o meu esposo. E aí a gente abriu esse escritório, era uma sala bem pequenininha, cabia 2 mesas e era muito pequenininho. A gente estava no 2º andar. A gente ficou ali por uns 4 meses. Aí já não suportou a quantidade, a demanda que a gente tinha. E o incrível foi que, uma história bem legal que eu vou contar aqui, a gente quando abriu, ele tinha um valor em dinheiro e eu tinha um outro valor, porque eu sempre guardei um pouquinho, sempre fiz uma reserva porque eu tinha 2 filhos, então eu sempre tive que ter essa reserva, né? E aí eu tinha essa reserva e quando a gente abriu, eu dei a minha parte, ele a dele, e eu fiquei com seguro-desemprego por 6 meses. Eu fiquei praticamente 8 meses sem pegar nada, e ele também. Só com o seguro que eu tinha, né? A primeira venda que a gente foi fazer, eu conhecia todos os vários fornecedores, ele também conhecia, que ele também era do ramo, né? A primeira compra a gente foi comprar argola. Aí a gente pegou um pouquinho de cada, deu um valor absurdo. A hora que eu e ele viu, a gente quase teve um treco. Mas deu certo, graças a Deus. A gente passou a noite inteira trabalhando em cima desse produto, arrumando, colocando o preço, tal. E aí a gente foi para casa da minha irmã tomar uma sopa, né? Porque a gente trabalhou um tempão e foi tomar essa sopinha lá. E aí a gente chegou lá, ele estacionou o carro, a mercadoria toda no porta-mala. E aí a gente entrou, tomou a sopa. A hora que a gente chegou no carro, o carro tinha sido, não o carro roubado, mas grande parte do que estava dentro do carro tinha sido roubado. Nossa. A hora que eu vi aquilo, eu fiquei até mole, com as pernas bamba. A carteira dele estava do lado, assim, não levaram, mas os pipa que eu tinha comprado para meus filhos tinham levado. As cuecas do Fábio, que esse dia ele ia dormir em casa, tinham levado. Levaram tudo, só que eles não mexeram no porta-mala. A mercadoria estava toda lá. Foi um friozinho assim na barriga. É o cuidado do Senhor na nossa vida, né? E aí a gente atendeu esse cliente, que é meu cliente até hoje. Hoje a gente está com 14 anos, vai fazer 14 anos de empresa. A gente tem esse cliente até hoje. E assim, foram várias coisas, assim, muitas coisas que foram acontecendo nesse decorrer, sabe? A gente levava serviço para casa, aí todo mundo saía e eu ficava em casa, né? Fazendo tudo lá, empacotando. Ia visita em casa, eu colocava para me ajudar a trabalhar. Era fontinho de luz, a gente ia montar ponto de luz, aí o pessoal olhava assim para minha cara. Mas assim, foi um tempo bem precioso, um tempo que nos forjou para estar onde a gente está hoje, graças a Deus, né? Depois de 4 meses, eu falo que a gente subiu de vida, que a gente subiu do 2º andar para o 4º andar. E aí a gente pegou uma sala, o dobro da que a gente tinha antes. E no começo começou eu e o Fábio. Eram nós dois ali na luta. No começo eu cuidava de tudo, né? O Fábio, ele passava,
que ele não tinha paciência de ficar no escritório. Ele passava, olhava e ia embora. E eu trabalhava, fazia tudo, fazia administração, fazia tudo. E aí teve um dia que ele falou assim, você fechou o caixa no mês, né? Eu falei, fechei. Aí ele olhou o valor, ele, não, tá errado isso, vamos fazer de novo. Aí ele foi fazer tudo de novo, aí ele tinha visto que eu não tinha errado. Eu acho que ele pensou, preciso ficar mais aqui, né? E aí, daí então ele começou a trabalhar na parte da administração. Ele nunca tinha trabalhado com administração, Deus capacitou ele assim de uma maneira especial, que eu falo que ele tem uma mente, só Deus, né, para fazer isso. E eu fico na parte dos clientes, eu cuido das meninas que trabalham com a gente hoje. Hoje nós temos 9 funcionários, 8, na realidade são 8, 5, a maioria é cristão, né? 5 deles é pessoas normais assim, 3 deles meus filhos. O Guilherme trabalha comigo já há um tempo, a Maitê trabalha comigo e o Gustavo também, os 3 trabalham lá. Uma coisa bem legal, o Guilherme, ele começou a trabalhar, a segunda vez que ele está trabalhando comigo. A primeira vez eu mandei ele embora, ele não ficou, porque ele era filho, não era, né, um colaborador, era filho. Aí eu falei, você vai trabalhar em outro lugar. Aí ele foi. Aí agora ele voltou como um colaborador da empresa, não como filho, porque a gente trata eles lá como qualquer um, tem até mais responsabilidade. Não passa a mão na cabeça? Não. Tá certo. O Guilherme, a primeira vez, eu lembro que eu pedi a Deus assim, eu falei, Senhor, eu quero um trabalho para o Guilherme, que ele ganhe pouco, que ele trabalhe com pessoas, assim, para ele ver a diferença, que ele estava naquela fase que todo jovem tem. E eu quero um trabalho para ele, Senhor, que o Senhor ajude ali na formação do caráter dele, né? E ele foi trabalhar no fórum. A Valéria falou, tá pegando no jovem aprendiz, né? E ele foi lá, passou e trabalhou no fórum. Ele trabalhava naquele lugar que trabalhava com juiz, advogado, e as pessoas que cometiam infração tinham que ir lá todo mês assinar. Então aí ele conheceu os 2 lados. Ele ganhava bem pouquinho. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Porque ele não tinha dinheiro para ficar saindo. Então isso foi assim, maravilhoso. Eu digo que o Senhor, né, ele cuida de mim de uma maneira assim especial. Eu acho que ele cuida de todos nós, mas assim eu me sinto mimada pelo Senhor. Nos pequenos detalhes, são nos pequenos, assim, é porque a gente com a vida corrida, a gente não dá muita importância para os pequenos detalhes, mas é nos pequenos detalhes que a gente é mimada, né? Então a gente tem que abrir os olhos e ser grato e agradecer esses pequenos detalhes, né? E é isso, Simone, eles trabalham com a gente lá, quase todos os nossos colaboradores são cristãos. Isso é uma benção. A gente tem, até os que não são, a gente tem uma amiga nossa que trabalha com a gente desde o começo também, que ela é uma representante, né? Ela vai lá, vende para os clientes dela, então eu não tenho vínculo trabalhista com ela, mas ela vai lá, ela atende os clientes lá, e aí ela pega a comissãozinha dela, e é uma benção. E ela é cristã também, então todo dia a gente procura fazer um momento para o Senhor. A gente lê uma passagem, medita e faz a oração. E assim tem sido muito, muito gratificante, porque chega clientes lá, às vezes, na hora da oração, e eles ficam. E aí a gente ora por eles, eles agradecem. Então, assim, é uma empresa, a gente não pode colocar totalmente assim, a gente atende todo mundo. Eu tenho clientes de todas as formas, todas as maneiras, e são todos muito bem-vindos lá. A gente trata muito bem, graças a Deus, os nossos clientes. E eles adoram essa parte da oração. Tem uns que chegam de manhã para fazer parte da oração. E as 2 que não são, que não eram, hoje já conhece um pouquinho do Senhor, e tudo para elas. Uma delas está vindo aqui na nossa igreja, inclusive, que é a nossa gerente. E é maravilhoso, assim.
trabalhar com o Senhor. O Senhor, Ele cuida da gente em todos os momentos. Porque hoje a gente começa o mês com 0. A gente não sabe quanto que a gente vai vender até o final do mês, até dia 30. A gente não sabe. Só que a gente tem as contas para pagar. São 9 pessoas que dependem da gente. A gente vendendo ou não, a gente tem que pagar. Fora as famílias, a gente trabalha com famílias que a gente terceiriza a produção, né? Então, tem famílias que trabalham só com a gente. Então, a gente tem esse compromisso para com eles, né? E o Senhor supre. Às vezes falta lá 3 dias para fechar o mês. Quando você vai ver assim, a gente fala, meu Deus, né? E o Senhor supre em tudo, em todos os momentos, no que a gente precisar. Ele está suprindo. Nos detalhes, cuidando. Esses dias chegou um homem lá no escritório. Eu sou pai de não sei quem. E a gente falou, meu Deus, quem é? É pai de quem, né? Eu queria falar com o Fábio e tal, eu vinha em nome do meu filho. Eu falei, legal, eu chamei o Fábio e fiquei lá, né? Que eu fiquei curiosa, quem é, né? Era o pai de um rapaz que estava devendo pra gente há anos luz. E aí o pai foi acertar. Eu falei, nossa, que bênção, né? Coisas assim tremendas que o Senhor faz com a gente. É lindo, né, Andréia, ver o cuidado de Deus nos detalhes. Nos detalhes. Porque Deus, Ele é Deus das grandes coisas, mas Ele é o Deus também dos detalhes. Sim. Né? E nos detalhes a gente vê como Deus nos conhece intimamente. Sim. Né? E eu estou achando interessante a tua história, porque começa lá atrás uma menina de 7 anos. Por aí. Né? Uma garota de 7 anos vendendo a roupinha da Barbie que a irmã fazia, né? E o que te impulsionou? Para vender as roupinhas de Barbie? Então, ela fazia, que ela sempre teve jeito, e eu saía vendendo. E assim, a gente vem de uma família muito humilde. Então, se você quisesse comer um docinho a mais, algo diferente, a gente tinha que fazer essas coisas. A gente aprontou demais, Simone. A gente vendia ferro velho. A gente ia no ferro velho, pegava aqueles carrinhos, saía pegando, saía do ferro velho que era aqui e ia pra Bomboniere, que era na frente. Então, a gente era uma coisa gostosa. Sim. E aí a gente vendia, aí pegava o dinheirinho, ia lá, comprava um docinho, comprava uma fruta. Era mais ou menos assim. Olha que interessante, a necessidade. Sim. Né? Foi uma motivação para buscar uma saída. Sim. E uma saída digna. Sim. Né? Uma saída honrosa. E você está falando, eu estou imaginando aqui que assim, os seus pais não cercearam, né? Assim, não pode, onde já se viu, por mais que às vezes talvez eles se assustassem de ver a iniciativa de vocês, mas porque você disse que depois com 12 anos, né, foi trabalhar lá na empresa do pai, e essa questão da venda sempre muito forte para você, né, buscando ali saídas. Então assim, a crise, ela pode trazer uma oportunidade para o crescimento. Sim. Né? Então eu acho que é importante isso, da gente perceber. Não tem como nós passarmos por uma vida sem crise. Sim. Né? Não importa qual seja a crise, qual seja a condição, porque às vezes a gente acha que só acontece com um tipo de pessoa, um nível de pessoa. Não, acontece com todo mundo. Sim. As crises, elas podem ser diferentes, sim, mas assim, hoje, qual é a crise que você enfrenta e que de repente pode ser uma grande oportunidade para você crescer, para você sair da zona de conforto, que de conforto não tem nada, mas é algo que aprisiona, para você perceber que você pode fazer. Porque, assim, Andréia, às vezes a gente vê, né, as coisas acontecendo na vida de uma pessoa e fica aquela falsa sensação, mas para fulano é fácil, tudo foi fácil, né?
tudo foi. Não é assim, a gente tem que ver a trajetória, olha como aconteceu, olha como foi, né? Então, envolve sacrifício, envolve persistência, envolve, assim, perseverança, né? Envolve planejamento e organização, né? Você falou sobre como você tinha, assim, o cuidado de ter uma reserva, porque você olhava, peraí, eu tenho filhos, eu preciso, né, pensar em situações de emergência, né? Então eu não posso, porque assim, das grandes dificuldades, o Brasil é um país muito empreendedor, assim, né? Existem muitas iniciativas empreendedoras, mas essas iniciativas, elas vão ao fracasso antes de completar um ano, boa parte delas. Por quê? Não houve planejamento, não houve organização, parece assim, eu já tenho que ter o retorno disso de forma imediata, né? Então, assim, conta com o ovo antes da galinha botar, né? E aí, qual é o negócio que vai subsistir? Né? Porque você tem que ter capital de giro, você tem que ter uma visão, né, de administração para que aquilo de fato possa estar rendendo. Às vezes fazer algum curso, enfim, mas hoje a gente tem aí o Sebrae, que quando uma pessoa quer abrir um negócio, ir lá ter as orientações, ver o que você quer abrir, no local que você vai abrir, se de fato ali é estratégico, porque às vezes a pessoa tem uma ideia e ela fala, não, mas isso e tal, coisa assim, mas lá onde você pretende abrir esse negócio, como é que vai ser essa realidade ali, enfim, vai atrás da informação para que você possa empreender esforço, energia, recursos, para que você possa ter o retorno disso. Então, olha que interessante, assim, o quanto que é importante, as coisas não acontecem magicamente. Eu costumo falar que, assim, lá nos contos de fadas, tem o João, né, pé de feijão. Então ele foi lá vender a vaquinha, aí trouxe os feijões mágicos, né, e aí jogou lá, estou reduzindo a história. No dia seguinte, aquela árvore frondosa que ia assim até o céu. Aí ele foi escalando, subiu, chegou lá e encontrou, não lembro se foi a galinha dos ovos de ouro ou a pata dos ovos de ouro. Né? Ai, pronto, tá. Aí os problemas dele acabaram, né? Gente, solução tabajara não existe na vida real. Existe sacrifício, existe renúncia, persistência, insistência, porque senão você não colhe os frutos. Quando a gente planta uma semente, demora, às vezes anos, né, para que a gente possa colher os frutos daquela semente, né? Porque primeiro a gente colocou, enterrou, a gente não vê nada acontecendo, parece que assim, não está acontecendo nada, mas aquela semente está germinando, a raiz está se aprofundando para depois ela começar a sair, enfim, demora, é o processo, né? Então, é importante as pessoas terem essa noção de que as coisas não são mágicas e rápidas, como a gente gostaria. Eu não entendo muito de roça, né? Eu sou paulistana de nascença, mas eu ouvi dizer que quando se faz a roça de café, né, o cafezal, então é plantado ali as fileiras, né, do cafezal e tal, e em média demora de 3 a 4 anos para dar os primeiros frutos, né? E para ter essa subsistência, né, assim, de conseguir lidar com essa espera, entre essas fileiras ou entre os pés, eles vão fazendo algumas roças, né, de milho, de feijão. A ideia não é vender, né, aquele milho, aquele feijão, mas de uma subsistência, a gente ter o que comer, disso a gente conseguir aqui ter um dinheirinho para... A intenção é o cafezal, né? Mas enquanto ele não começa a produzir, tem coisas que precisam ser feitas, né? Então eu acho que é importante ter essa noção. Você está gostando do conteúdo? Está vendo quão esclarecedor isso daqui está sendo? Então, ó, curte, comenta, compartilha, vai lá nas redes sociais,
tuas espalha esse conteúdo para abençoar outras vidas e vai lá nos curtir também no Instagram, tá? No mulheres.ict, porque o podcast Aprendendo com Elas é uma iniciativa do Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade, que a gente fala ICT, né? E também no podcast Aprendendo com Elas. Curte a gente lá, tá bom? Andréia, aí tá, com 7 anos, você começou a vender ali as roupinhas e tudo. E como que você lidava com o dinheiro? Porque você era muito novinha, né? Como é que você lidava com essa questão de cobrar, né? O dinheiro que você recebia? Como é que vocês lidavam com isso? Você, sua irmã? O dinheiro eu dava pra ela, né? Ficava com ela. Mas aí eu acho que ela comprava doce, eu não lembro assim muito bem, mas a gente comprava algumas coisinhas que a gente queria. Para cobrar, eu tinha uma tia que minha prima comprava grande parte da nossa produção. E aí ela demorava para pagar e a gente cantava musiquinha. A gente morava num cortiço, assim, numa casinha aqui, e ela morava do ladinho. A gente ficava lá no tanque cantando: caloteira, paga logo meu dinheiro. Aí a minha tia falava: meu Deus, deixa eu pagar essa menina. Ela ia lá e pagava os vestidinhos que a filha dela tinha comprado. Mas é coisa de criança, né? E na loja do meu pai, a gente tinha que cobrar pessoalmente, porque não tinha telefone, era nota promissória. E não tinha celular, não tinha telefone. Quem tinha telefone era quem tinha bastante din-din, né? E a gente não tinha tanto. Então a gente ia na casa cobrar. E aí às vezes ia meu pai, ele ficava só dentro do carro, não saía. Aí quem cobrava era eu e minha mãe. Mas não teve muito problema com isso, não, né? A gente tinha um pouco de vergonha de cobrar, né? Mas aí vai aprendendo, né? Vai tendo ideias, a gente vai cobrando de uma forma mais agradável, né? O cliente. Hoje, quem faz esse trabalho de cobrança, tal, de lembrar os clientes, às vezes eles esquecem, é o Fábio, que fica mais na parte financeira. Aí os clientes que eu atendo, às vezes ele fala: Deia, cobra aí, ou lembra lá o cliente. Aí eu falo: gente, nós estamos fazendo fechamento, tal. E aí o cliente acaba pagando, porque tem uns que esquecem realmente, porque a nossa vida é muito corrida, a deles também é. Porque hoje a gente trabalha com lojista e representante que vai vender para esses lojistas, entendeu? A gente não vende a venda final. Meu cliente hoje não é o final. Mas isso mudou, porque há um tempo atrás, lá no começo, a gente vendia para revendedoras, ou a gente fazia mala, a gente trabalhava com mala, a gente fazia, pegava um pouquinho de cada produto, colocava em mala e dava para um representante que ia viajar, e aí o que ele vendesse ele acertava. A gente chegou a ter, eu acho que uns 13 representantes assim, dessa forma. Só que daí ficou complicado, inviável para trabalhar dessa maneira, e aí a gente foi mudando. Hoje a gente tem um modo de trabalho que foi mudando, se adequando com a situação do dia a dia. A gente mudou, aí a gente cortou esses representantes, né? A gente aumentava um pouco a mercadoria para poder dar a comissão deles, né? Que tinha que ser uma comissão alta para quem viaja e tudo mais. E aí hoje a gente mudou, né? Tirou esse valor, a gente diminuiu o nosso lucro, né? Diminuiu muito, porque teve uma crise, né? Teve uma crise e aí as vendas deu uma parada. E aí a gente teve que pensar, e eu e o Fábio falou: o que a gente vai fazer agora, né? Porque mudou eu não sei o que houve aí, mas muita gente ficou em crise. E a gente falou assim: a gente vai mudar os nossos clientes. Então, daqueles clientes que a gente atendia, a gente foi atender o atacado. E aí a gente deixou a margem pequenininha para vender na quantidade. E aí tiramos os representantes. E aí esses representantes hoje são os nossos clientes.
E aí você falou também que a crise, né? A crise faz a gente crescer, né? Eu me lembro que na pandemia também a gente teve que fazer outra mudança. Porque quando chegou a pandemia, a gente olhou assim a gente falou, quem vai gastar dinheiro com bijuteria, com joia? Ninguém. Você ia gastar suas reservinhas com isso? Não. Porque aqui, naquela loucura toda, o pessoal estava indo comprar comida, estocar comida e tudo mais, né? E o pessoal que tinha queria segurar. E aí eu e o Fábio, a gente falou, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente pegou, alugou um sítio lá em Pinhalzinho e ficamos 15 dias lá. E preocupados, né? Como que a gente ia fazer com tudo? Chegou no dia que a gente teve que parar de trabalhar, fechar as portas, chegou pra gente uma mercadoria cara e a gente tinha que pagar essa mercadoria. A gente falou, meu Deus, e era um valor alto. E a gente falou, meu Deus, e agora, o que a gente faz? O Fábio falou, não, vamos pagar a mercadoria, porque todo mundo estava devolvendo o que tinha. Vamos pagar essa mercadoria e esperar. Aí a gente viajou, ficou 15 dias fora, e quando a gente voltou, o telefone não parava de tocar. Os clientes queriam mercadoria. E aí a gente tinha medo de ir pro centro, que o centro ficou parecendo aquele filme do zumbi, menina, era terrível ir pro centro, era muito morador de rua, era complicado. E era bem feio o negócio mesmo. E aí o Fábio foi algumas vezes lá, pegou alguma coisa e mandou por Sedex. Aí eu falei, Fábio, a gente não pode ficar indo lá assim, né? É perigoso, estava muito perigoso. E aí a gente decidiu pegar toda a mercadoria do escritório e trazer para casa. E aí, Simone, essa pandemia que para muitos foi triste, que as pessoas perderam muitas pessoas da família, para a gente, tirando o lado emocional, que para muitos, né, da minha família eu não perdi ninguém, graças a Deus, mas a gente perdeu muitos vizinhos do ramo, né, do nosso prédio lá onde a gente trabalhava, e foi muito triste. Mas para a gente financeiramente deu uma alavancada, assim, sabe? Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Foi assim uma época que eu acordava às 6 horas da manhã, 7 horas de pijama, ia dormir meia-noite de pijama. Nem tirava o pijama. E era trabalhando. E aí a gente levou toda a mercadoria para casa e comecei a atender por telefone. Antes da pandemia, os clientes falavam, me manda foto do que você tem aí a gente dava risada. Que foto, menino? Não dá tempo não de tirar foto. Hoje eu trabalho, as nossas vendas, 99% é por foto. Olha como muda. A gente teve que se adequar. E aí as meninas todas afastadas, né? Cada uma na sua casa, não podia trabalhar. Aí a gente levou tudo para minha casa. Tudo, papel de Sedex, tudo. E aí a gente começou a trabalhar de casa. E aí eu vendi quase todo o meu estoque. Foi assim uma coisa surreal, foi um cuidado assim especial, porque eu falo assim, Senhor, quem vai comprar prata? Ninguém. O Fábio ficou muito preocupado, muito. E aí a gente começou a vender para os clientes que vendiam na internet. Os nossos clientes que vendiam pela internet, pelas redes sociais, eles bombaram, cresceu muito. O pessoal não tinha o que fazer e ia comprar. Então E aí a gente parou de pegar cheque, de quase todo mundo. Aí o pagamento que antes era feito com cheque se tornou meio que 90% à vista. Cheque a gente só continuou pegando daquelas pessoas bem próximas. E como a gente não sabia como ia, aí o Fábio cortou, falou, não, é tudo à vista agora. E aí a gente deu essa mudada. E na pandemia, em meio à pandemia, que aí depois de um tempo a gente voltou para o escritório, a gente mudou de escritório também. A gente tinha um lugar um pouco maior, né, como eu falei, só que esse lugar estava pequeno.
né? Estava muito pequeno para atender a nossa demanda. O Fábio tinha alugado uma sala para o escritório dele. Ele falou que vai para o céu direto, que ele trabalha comigo, mora comigo, faz academia comigo, tudo. Faz a teologia, a gente faz o curso de teologia junto, tudo. Ele falou, André, eu te aguento o dia inteiro. Eu falei, já tá pronto para passar a eternidade juntos, pois né? Faz tudo junto aqui, né? E aí, Simone, tinha a sala do lado, o vizinho ia embora. E aí eu falei assim, a gente vai pegar essa sala para aumentar, né? E aí, menina, alugaram a sala para outra pessoa. Um dia eu vejo uma câmera lá, eu falo, Fábio, eu acho que eles alugaram, tem uma câmera lá. Pra que iam colocar câmera? A gente foi no zelador, ele falou, alugaram. Aí eu fiquei muito brava. Nossa, eu fiquei brava, fiquei muito brava. Aí o Fábio falou, calma, Deia, calma, a gente vai procurar outro lugar. E aí o Senhor preparou um lugar pra gente, Simone, acho que quase 3 vezes maior do que a gente estava. Aí a gente entrou numa reforma, a gente começou a fazer uma reforma nesse lugar. Ficou lindo, ficou perfeito. A gente fez uns armários assim, lindo. Hoje, a maioria dos meus clientes vai lá me pedir a medida do meu armário, dos meus gaveteiros, porque ninguém tinha o jeito que a gente fez, né, a estrutura. Ficou muito fácil para se atender, muito fácil para o cliente ver, ficou ótimo. Então, todos os meus clientes, a maioria que vai mudar os escritórios, eles vão lá pedir o tamanho, eu dou o tamanho, dou tudo, não tem problema. Aí a gente colocou na frente das peças que tem, então ficou tudo muito mais fácil. E o Senhor preparou assim tudo de uma maneira assim tão especial, e eu fiquei muito estressada, muito nervosa, né, sem paciência alguma. O Fábio, com todo jeitinho, a paciência, não, vamos procurar. E realmente foi uma benção, porque quando a gente muda de um lugar menor para um maior, dá aquele ar de, né, prosperidade, e aí os clientes começam a comprar mais. Tudo que você muda um pouquinho, melhora. E assim foi. Hoje a gente está nesse escritório ainda, tem cozinha, tem banheiro, tem a sala do Fábio lá separadinha de mim, tem a recepção. Então é um lugar bem aconchegante, os clientes se sentem acolhidos lá, sabe? E assim, em meio ao caos, a gente cresceu, né? E a gente a gente podia ter falado assim, não, e agora? O que eu vou fazer? Se desesperado, a gente se desesperou um pouquinho, mas o Senhor deu paz no coração logo. E aí a gente foi mudando de estratégia, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, foi assim que eu comecei, é assim que eu vou terminar. Você está falando um aspecto muito importante. Eu entendo que a bagagem, a experiência da pessoa conta, e isso é algo muito especial e importante para gerenciar um negócio. Mas se a pessoa não tiver flexibilidade para perceber as mudanças e como você se adequar a essas mudanças, às vezes vai ter que transformar uma forma, quer ver algo, por exemplo, quando hoje as coisas são muito informatizadas. Sim. Quem fazia de uma forma mais braçal, de anotar, de ter o livro caixa, tal, é dizer, olha o tempo, né? Olha a dificuldade. Hoje você tem aí aplicativos, você tem coisas que ajudam a facilitar para ter isso. Então, assim, é necessário também o empreendedor ter essa visão, né, de pensar assim, não, olha, eu funcionou até aqui, e eu acho que tem até aquele dizer, time que está ganhando não se mexe, mas poder entender, olha, as coisas estão mudando, a gente vai ter que readaptar isso, vamos ter que ter mudanças, ter essa flexibilidade, ajuda muito, né, Andréia? Sim, hoje a gente trabalha com chamada de vídeo com os clientes. A foto que há um tempo atrás os clientes pediam, a gente ria deles e falava, não dá tempo de tirar. Hoje se não tirar foto, a gente não vende. Hoje eu tenho uma lista de transmissão, cada menina tem um celular, e os meninos também, né? Deixa eu falar dos meninos. Eles têm uns celulares, e cada celular tem uma quantidade de cliente. Antes era um celular para tudo. Hoje não, hoje cada uma tem o seu celular e os seus clientes. Então eu e a Michelle fazemos as fotos lá no escritório mesmo, ou em casa.
E a gente tem que fazer umas fotos diferenciadas, porque os nossos clientes usam as minhas fotos para o catálogo deles. Para eles. Então eles vendem pela foto, e eles me pedem e a gente manda para eles. Então aí todo dia eu seleciono lá umas 15 fotos e uns 2 vídeos. E aí cada um dispara. E aí o cliente que pede primeiro leva. Porque às vezes a gente pega uma coisa que está assim no topo, que está vendendo muito, e a gente manda. Só que são 5 celulares mandando, 6 com o meu, celulares mandando. E aí os clientes, tem cliente que pede pouquinho, tem cliente que pede mais. E aí os que pede primeiro, que viu e pediu, que leva, né? Que aí a gente separa. Às vezes a gente divide um pouquinho, a gente, né? Porque a gente fica com dó de vender tudo para um só, a gente dá uma, né? Para atender todo mundo. Mas esse negócio de mudar, da gente aprender a mudar é muito importante. Porque se você pensar, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim, você não vai para frente, você quebra. Nós tivemos vários amigos que quebraram, vários clientes que quebraram na pandemia, muitos. Dá dó, porque assim, eram empresas assim, lojas de anos e anos. E eu tenho clientes que subiram muito também. Então, por quê? Porque os que subiram eram os que estavam na modernidade, na internet, na era digital, né? Eu não sou muito fã dessa era não, viu? Eu tenho meus... Eu sou lá, eu tenho minha agenda, tudo marcadinho na agenda de papel ainda. Mas a gente tem que mudar, né? Sim. A gente tem sempre que estar mudando. E é muito importante também fazer o planejamento financeiro, tem que ter. Porque muita gente começa a ganhar um pouquinho aqui, eu tô ganhando, vai lá, troca o carro, compra casa e começa a gastar. Eu sempre tive, assim, uma mente diferenciada, né? Que minhas primas falavam assim, nossa, você não precisa. Não tinha cartão de crédito. Eu falava assim, eu vou comprar o que o meu dinheiro dá para me pagar, né? E eu não tinha cartão, e nem o Fábio também não tinha cartão. E a empresa começou, eu fiquei sem carro. Ele ficou sem trocar de carro lá vários anos. A gente não esbanjava, a gente não ia reinvestia. Não. Né? Entendendo que o negócio ele precisava ter essa atenção para que vocês pudessem colher os frutos. Sim, né? Todo o dinheiro que a gente pegava, a gente reinvestia. Eu podia ter pegado uma parte e falado, não, Fábio, eu vou comprar um carro que eu preciso. Eu nem gosto de dirigir, né? Eu vou comprar porque Não, a gente andava de metrô, a gente não ficava fazendo viagens, porque o que você vê muito é isso, as pessoas o negócio começa a dar um impulso e eles começam a gastar demais, não tem esse planejamento. A gente pega pro labore, né? É o valor, antes a gente pegava, hoje tá meio bagunçado porque a gente tá fazendo reforma, então acaba, mas assim, tem um valor que a gente pega para nós, né? Pro nosso sustento, e cada filho recebe o seu salário, eles são registrados. A Maitê ainda não, nem o Gustavo. O Guilherme é registrado, o Gustavo vai ser registrado esse ano, que ele está em fase de exército e eu acho que vão chamar ele. E a Maitê, a gente vai registrar eles, porque tem que ser tudo certinho. Todos os nossos funcionários são registrados, a gente paga tudo bonitinho. Aí às vezes a gente pagava por fora alguma coisa, um bônus, uma gratificação. Aí o Fábio falou, não, vamos pôr tudo certinho. Porque a gente tem que fazer as coisas certinha. A nossa gerente lá, ela é aposentada. E ela pediu para não ser registrada. Aí o Fábio falou, não, a gente vai ter que te registrar, porque é o certo, né? Então é tudo muito certinho. Tem que ser tudo, né? Porque um funcionário pode sair, pode te colocar na justiça. Se você tiver feito tudo certinho, isso não vai acontecer. Ele pode até te colocar, mas ele não vai ganhar. Então a gente procura fazer tudo certinho. O ambiente é muito gostoso. É muito bom assim a gente ir de degrauzinho em degrauzinho. Porque a gente vai aprendendo cada dia uma experiência nova. Vai estruturando, né, de uma forma muito importante. Porque assim, gente, eu entendo que os impostos, para quem é empreendedor, empresário... É muito caro. É muito caro, é difícil, mas atalho é um negócio muito complicado. Sim. Né? Tentar se esquivar, enfim, é complicado. Então, assim...
às vezes pode até dar aquela sensação, puxa, mas é injusto, né? Eu tenho que pagar um imposto desse, fazer isso, né? Não tem um incentivo, e aí às vezes você vai vendo as coisas, mas assim, o melhor é fazer, porque isso acaba sendo um resguardo, Sim. tanto para o empregador quanto para o empregado. Sim. Né? Então é melhor. Agora você está falando assim, né? É um ambiente familiar, porque Sim. você trabalha com teu marido, isso. né? A vida profissional, pessoal, familiar, ministerial, tudo ali junto e misturado. Sim. Né? Os filhos estão inseridos também dentro desse contexto, né, profissional, o que é ótimo. Né? Então, assim, foi muito interessante a forma que você estava compartilhando aqui conosco do teu filho, né? A experiência, como era necessário para ele e para vocês também entender, olha, tá, filho é também funcionário. Sim. Como a gente dividir, né, essa questão de valorizar o funcionário, de ter o reconhecimento do funcionário, mas também entendendo que não é porque é filho, vai ter benesses, né, assim, vamos relevar coisas, ou exigir além da conta, porque é filho, tem que mostrar trabalho, tem que... procurar o equilíbrio não é fácil, né, André? Não é fácil, mas é algo... importante e necessário, porque às vezes eu vejo que poupar demais, né, oferecer tudo de mão beijada, tudo, quer dizer, como é importante os filhos entenderem que as coisas não caem do céu, não basta eu desejar e a coisa acontece. E eu tenho achado interessante a tua caçula, porque... gente, eu olho e falo assim, como essa menina é empreendedora, né? Como ela já faz as peças dela, ela divulga, ela vende. E eu olhei e falei assim, gente, que coisa linda. Como essa menina, ela está trazendo essa semente, né, desse empreendedorismo. Mas, óbvio, ela vem em casa. Né? Tem a característica dela, tudo, mas ela vem em casa. Né? Como é que a coisa acontece, como é que... Então, poder valorizar isso, poder acolher isso, né? De uma forma, ajudar essa criança a ir desenvolvendo mesmo a habilidade, né? No futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas se nós não olharmos isso, né? E ajudar os filhos a ir desenvolvendo essas questões, fica muito complicado. Você dentro da sua família, da sua realidade, foi um espaço de crescimento, e eu fico imaginando assim, o quanto teu pai foi confiando, né, na tua desenvoltura de lidar com as coisas. Eu imagino que tinha momentos que deve ter tido ali os conflitos e tudo, mas assim, você foi vendo ali a oportunidade, você foi aprendendo como cobrar, né, como vender, né, e aí depois teve um momento que você sentiu, agora eu vou mudar de ramo, agora eu vou começar a procurar meu espaço, aí você foi vender roupa, depois você foi para essa outra área que você atua até hoje, né, esse mercado. Então assim, como é importante a gente poder perceber, né, no contexto familiar e ter as medidas, né, para que a vida profissional não venha massacrar a vida familiar, mas a vida familiar também não venha sufocar toda a vida profissional, porque não souberam colocar os limites para preservar, né, a família e os negócios. Principalmente quando essa família também faz parte dessa vida aí profissional, né? Sim. Eu esqueci de falar, na pandemia, Simone, que eu levei tudo para minha casa, eu comecei a trabalhar sozinha, eu e o Fábio. Eu atendia os telefones e fazia tudo. Eu parava, fazia comida, voltava, e os jovens nos quartos, na internet. Aí teve um dia que eu falei, não, isso tá errado. Falei, hoje, Guilherme, vamos lá, Maitê, você vai aprender a fazer comida. Ensinei a Maitê. No outro dia eu ensinei o Gustavo, o Guilherme. Só a Luísa que não fazia. Só que ela ajudava também. E aí, falei, o dia que um for fazer comida, o outro vem ajudar aqui a separar pedido. E aí eles foram, né,
E aí que a gente, porque sozinho não ia conseguir não. Mas eles são umas bênçãos, assim, eu agradeço a Deus, assim, por ter eles, são umas bênçãos. Já passei problemas com um, com o outro, que a gente tem esses problemas, né? Faz parte de pegar aí. Mas aí a gente ora, né? Porque o Senhor, Ele ajuda tudo. Esse dia eu até falei pro Gustavo, né? Que ele tá pra entrar no exército lá. Eu falei, filho, ora e conversa com o Senhor. Vai que é uma oportunidade que o Senhor quer te colocar lá. Eu falei, ora, tudo é na oração, né? E até para as coisinhas assim, a gente ora, o Senhor, Ele responde. É que às vezes a gente esquece de agradecer ou de prestar atenção, Simone. Sim. Tem muita coisa que a gente não presta atenção, passa despercebido, né? Aqui na igreja, ó, quando eu comecei a vir para cá, era uma igreja diferente da que eu frequentava, eu era da Assembleia, né? Eu me converti e fui para a Assembleia. E eu achava diferente. Aqui lá era uma igreja bem pequenininha, aqui uma igreja grande. E a Valéria me chamou para ajudar no Ministério Infantil. E esse negócio do Senhor cuidar dos mínimos detalhes, eu sempre tive assim uma vontade, no meu coração, assim, uma vontade grande de dar aula para criança. Eu queria ser professora, acho lindo. E aí, olha, o Senhor realizando o sonho aqui. Você está dando aula para uma criança, ensinando algo para aquela criança. Então o Senhor, Ele cuida da gente em todos os detalhes. Com a Luísa, com a Maitê. A Maitê está lá no escritório agora, vai ser psicóloga, ela vai começar esse ano. Vai começar a faculdade esse ano. Olha, meu Deus, Maitê já está indo para a faculdade. O Gustavo já está no 2º ano de administração. O Guilherme decidiu fazer faculdade agora que ele não queria, agora vai fazer, voltado para o nosso ramo também. E a Luísa tá nessa. Esse dia ela falou para mim, mamãe, não tem um curso aí? Eu queria participar de uma feirinha, porque ela viu que tem umas feirinhas para pequenos empreendedores. Eu queria ir lá vender minhas pulseiras. E aí ela deu uma parada nas pulseiras e tá fazendo massagem. Mamãe, ó, eu cobro tanto, R$20 na massagem. É 1 hora, mamãe. Aí a gente tem que pagar, senão ela cobra. Olha. Esse dia eu fiquei devendo pra ela foi cobrar o Fábio e o papai. Então a mamãe fez a massagem e não pagou. De um dia pro outro, Simone, você acha? Cobrou o Fábio. Olha. E ela vê tudo isso. E ela já tem esse tino financeiro também. Ela faz conta. Esse dia ela foi comprar um presente para uma amiguinha, para a Laurinha aqui da igreja, uma acetona, uns esmalte. Mãe, como aumentou a acetona? Tá um absurdo, mamãe, o que tá acontecendo? Eu falei, filha, as coisas aumentam. Porque ela tinha comprado uma uns dias antes e tinha pagado mais barato. Então ela tem o dinheirinho dela para comprar essas besteirinhas dela, ela que compra. Por quê? Porque ela já vendeu bastante pulseirinha, ela faz massagem, ela faz desenho, Simone, para vender. Olha. Então ela tem esse tino para as redes sociais. Eu não tenho. Ela faz uns vídeos lá que entra uma foto, depois entra outra, depois entra ela falando, depois entra a música. Eu não sei fazer isso não. Os meus são todos simples. No máximo eu coloco uma musiquinha. Mas é muito, muito gratificante assim ver eles crescendo, eles no caminho do Senhor. A Maitê, o Gustavo a Maitê é mais participativa que o Gustavo. O Gustavo vem mais, fica ali quieto, ele é mais sério. A Maitê já é mais espontânea, mais risonha. A Luísa quer participar agora dos adolescentes, gente, com 9 anos. 9 anos. Eu falo, Rony, pelo amor, me ajuda. Tá indo depressa. Tá indo depressa. Aí a gente tenta segurar, só que as amigas dela têm tudo 12 anos, 10, 12 anos. E ela quer acompanhar. E o Guilherme tá um pouquinho afastado, mas ele tem o temor do Senhor no coração. E se Deus quiser, ele volta logo. É bom voltar para casa do pai, né? E o muito engraçado, Simone, é que, gente, eu vou falar uma coisa assim, ó, muito importante para vocês agora. Você viu? Séria, presta atenção. Uma coisa que a gente percebe também é a gente ser fiel. Fiel com o Senhor. Porque muita gente fala assim, eu vou dar o dízimo. Você não está dando nada, você está devolvendo, né? Você não está dando nada. O meu primeiro dízimo, deixa eu contar, gente.
foi muito doído. Eu dei, porque eu ganhava bem pouquinho, eu ganhava R$600 na época. Aí eu fui lá dar meus R$60. Só que aqueles R$60 foi doído. Aí eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu vou dar, mas não deixa faltar não, por favor. E eu dei, sabe quando você tá dando assim? Né? Mas eu conversei com o Senhor, e aí eu entreguei. E desde esse dia, Simone, nunca faltou nada. E nunca deixei de ser dizimista e de ajudar, porque não é porque a gente dá o nosso dízimo que a gente não pode ajudar em outras coisas, né? Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Nunca. E assim, foi aquele, sabe? E eu tinha meus mostruários também. Antes de abrir o nosso escritório, quando eu trabalhava nas lojas, eu fazia mostruário e dava para as meninas venderem. E aí elas vendiam e me pagava o que elas vendiam e ganhava uma comissãozinha. É um ótimo ramo, assim. A pessoa tinha meninas que ganhava mais vendendo as minhas pratas do que no trabalho delas. E assim, esses mostruários, eles nunca me deixavam sem dinheiro, porque eu ganhava pouquinho na loja, mas todo dia, quando eu precisava, hoje eu não tenho mistura, hoje eu não tenho lanche das crianças, vinha alguém me pagar. Então, o Senhor cuida, assim, de uma maneira espetacular. Aquele rapaz que eu te falei no comecinho lá, que o pai dele veio acertar, a gente abençoa uma vida aqui do nada. Acontece algo aqui. O dízimo e as ofertas nunca é uma forma de manipular Deus, Não, porque Deus, gente, Ele não se manipula. Não. Essa história de você colocar Deus na parede, né? Não acontece. Acorda pra real, né? Por favor, né? É. Mas, assim, a fidelidade de Deus vai além da nossa infidelidade. Sim. Porém, né, é muito importante ter essa noção que Deus, ele é tão generoso. Sim. E é uma bênção quando a gente começa a exercer generosidade. Sim. E não é como uma moeda de troca para com Deus ou de manipular Deus. Gente, é uma bênção. É tão assim, tem horas que é difícil dar o dízimo, principalmente quando você está passando por um aperto financeiro, né? Tem gente que é pão duro mesmo para Deus, né? Para com Deus e para as coisas de Deus, isso é terrível. Mas, mesmo sendo doído, mesmo sendo difícil, é tão interessante quando essa dor, né? Assim, ai, Senhor, se transforma em alegria. Sim. Gente, é uma satisfação tão grande quando você sente alegria. Senhor, obrigada, porque eu estou dizimando, sim, porque eu estou fazendo disso algo fiel nas minhas ações para contigo, mas não é para manipular Deus, não. Mas eu estou tão feliz de poder ter essa gratidão, sim, né, e dizer assim, Senhor, olha quanto que o Senhor me deu, olha, né, como eu estou sendo abençoado em tudo, sim, né? Eu estou sendo abençoado com o dom da vida, né? O Senhor está me dando força para trabalhar, os desafios são muitos, mas eu estou vendo um cuidado do Senhor nos detalhes. Então, sim, assim, é tão gostoso, gente, ser invadido por essa alegria, sabe? De que, assim, Senhor, obrigada, porque a tua generosidade, a tua bondade, a tua fidelidade, né? A tua provisão não falta. Então me ajuda sempre a reconhecer isso, a ser grato e poder abençoar, né, vidas com isso. Então, gente, é ótimo. E a gente procura sempre falar com o Senhor, né? E pior que é uma conexão assim, Simone, tão, tão legal, que às vezes eu falo assim, eu acordo e falo, Fábio, porque às vezes a gente não sabe a situação das pessoas, né? Mas às vezes eu falo, Fábio, eu senti uma vontade assim de abençoar tal pessoa, e ele fala, é mesmo? Eu também. Então o Senhor fala ao meu coração e ao dele, porque a gente não é preso. Se a gente sabe que uma pessoa está precisando, a gente ajuda. E você não precisa ficar falando para todo mundo, né? Eu ajudei fulano. Olha o que eu fiz, né? Não. A gente até fala, não comenta com ninguém, não. Porque é muito bom você dar. E é muito bom você receber também, porque eu já recebi. Tinha dia que eu não tinha nada em casa, assim, nada. Era situação assim feia mesmo. De chegar uma pessoa que você menos esperasse
e falar assim: André, eu trouxe para você algo que você estava precisando. E é o Senhor cuidando, né? É o Senhor cuidando. E assim, a gente passa por isso, e quando a gente é grato pelo que as pessoas fizeram, e a gente pode fazer também, né? Porque nada é nosso aqui, né, Simone? Nada. Nada é nosso, é tudo de Deus. É tudo pertence ao Senhor. E é tão interessante, né, Andréia? Porque o que acontece? Quando a gente experiencia isso na nossa vida, a gente sente o abraço de Deus, Deus usando alguém para vir aqui, como Ele conhece nos detalhes aquilo que a gente precisa vir proporcionar. Eu já passei muita situação em que eu fui abençoada dessa forma, e que coisa linda. Mas, gente, é uma alegria quando nós nos tornamos os braços de Deus, quando a gente se coloca assim na brecha, né, assim, na oportunidade e na sensibilidade de perceber aquilo que o Espírito Santo nos toca para fazer e abençoar alguém. E quando a gente vai fazer isso, nós saímos mais abençoados, né? Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Como eu sou abençoada, e eu fico tão agradecida a Deus, obrigada, porque eu pude ser o teu abraço para essa pessoa nessa necessidade. Obrigada porque o Senhor me usou. Porque assim como o Senhor usou pessoas em momentos em que eu precisava, e isso foi algo tão especial, né? Eu percebi o teu cuidado na minha vida sobre isso. Então, assim, é maravilhoso quando o Senhor me usa para abençoar outros, para ser esse abraço, ser o braço de Deus que vai acolher, que vai abraçar. É diferente. É muito diferente, gente, não é ficar assumindo responsabilidades que não é, porque tem pessoas que querem tirar proveito, não é sobre isso, mas Deus vai dando também o discernimento de como ajudar e qual a medida de ajudar e quem ajudar, né? Então isso também é algo que Deus vai nos ensinando, e é maravilhoso isso, né? Com certeza. Mas, André, eu queria que você contasse um pouquinho, porque você compartilhou conosco a tua jornada desde criança, mas você se converteu na vida adulta. E que diferenças você percebe no teu empreendedorismo, você como empresária? Houve uma diferença na sua forma de agir, de atuar profissionalmente? Houve uma diferença nisso? Ou não, né? Porque você já tinha uma prática, né? Você tinha um conhecimento, uma expertise que foi sendo adquirida aí na sua trajetória. Então, sempre há, né? Porque quando a gente se converte verdadeiramente, eu falo verdadeiramente porque assim, eu já aceitei Jesus várias vezes. Eu falei, em todo lugar que eu ia, você aceita? Aceito. Só que eu não sabia o depois do aceitar a Jesus, o que era. O pessoal falava, você aceita? Eu falo, lógico, como que eu não vou aceitar Jesus, gente? Eu aceito. Só que aí a vida continuava do mesmo jeito, né? E muito engraçado que quando eu me converti, minha família inteira era espírita e católica. Então eu estava ali naquele meio dos dois. Só que tinha um espacinho aqui dentro que nada preenchia. E aí o Fábio me fez o convite. Andréia, vamos na igreja? E eu era muito bocuda, né, gente? Assim, eu falava demais, assim, só que eu era... tudo que uma pessoa falava eu rebatia, retrucava, sabe? E eu tinha uma tia também que orava por mim, orou a vida toda pela minha família, né? Cristã também. E até então eu não tinha ido com ela. E eu ia em vários lugares, eu ia em várias igrejas, eu ia em casa de oração e ia na missa. Então eu sabia rezar uma missa inteira, né? Porque é tudo igual. E esse dia o Fábio falou, vamos comigo na igreja, o Fábio cristão, né? E aí eu olhei assim pra cara dele e falei, tá bom, eu vou, se você for comigo no centro. Aí ele falou que ficou gelado.
tá bom, mas a gente vai na igreja primeiro. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi na igreja. A gente foi na igreja ali no Bom Retiro, uma Assembleia de Deus que tinha no Bom Retiro. E ali eu chorei, menina, eu lembro que eu chorei assim, rios. O homem falava, o pastor falava e eu chorava. E na hora que ele fez o apelo, eu aceitei a Jesus e eu acho que ali eu me converti verdadeiramente. Porque foi diferente. Sabe, quando parece que você deixou tudo lá, sabe? Todas as mágoas, aquelas coisas que te deixam mal. Eu saí leve de lá. E aí eu tive o Fábio que me ajudou na caminhada, porque a gente precisa de alguém para ser ajudado na caminhada. E aí eu comecei a frequentar uma Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Até me batizei no Belém, né? E assim, eu vi uma diferença muito grande, só que eu era muito polêmica, eu queria saber muito, sabe? E até aí eu tinha os meus costumes, né? Eu tinha vários, minha Nossa Senhora Aparecida, era tudo isso, era um costume. E ali eu tive pessoas que eu falo que são minhas amigas até hoje, eu falo que foi pessoas que o Senhor colocou assim, ao meu redor para me, sabe, me ajudar, me alicerçar na fé mesmo. E eu lembro que um dia, porque eu acreditava em reencarnação, acreditava em um monte de coisa, né? E um dia, uma amiga minha, Paulinha, ela falou assim, Andréia, se existe reencarnação, para que Jesus veio? Não tem um propósito dele ter vindo se você vai poder fazer tudo na outra vida. E aí eu comecei a pensar naquilo, menina. E aí eu comecei a estudar, né? Ia para a escola dominical, perguntar, porque eu tinha muitas perguntas, eram muitas. E aí eles começaram a me explicar direitinho. Eu tive muito amor, sabe, muito acolhimento nessa minha conversão. E aí eu fui começando a aprender, porque assim, não é você se converter e você já virou crente, já virou, né, não é. Você vai aprendendo com o tempo, a gente vai aprendendo todo dia, né, se alimentando, como o pastor diz, né, não vai vir com uma feijoada, mas vai vir com leitinho. E isso tudo mudou sim, a nossa visão, como trabalhar, como acolher, a gente se põe no lugar do cliente, né? Antes não, antes a gente não quer nem saber, tá devendo, a gente cobra, tem que pagar e ponto, não tem né? A gente fica mais sensível, né? A gente começa a adquirir o fruto do Espírito, o amor, a compaixão. A gente começa a ter várias coisas que a gente não tinha antes. Eu lembro que teve um dia que um cliente nosso, eu até mandei Sedex para ele ontem, o Alessandro, ele tá com a gente desde o começo. Ele mandou pra gente 12 mil a mais, Simone. 12 mil reais a mais em cheque. Aí eu falei, não, aí eu fiz a conta dele umas 30 vezes. Eu falei, não é possível esse homem ter mandado esse dinheiro todo a mais. Eu acho que eu tô errada. E às vezes a gente quer achar um errinho pra gente ficar com o dinheiro, né? Eu falei, não. Aí eu falei, Fábio, ó, ele pagou tudo isso a mais. E aí a gente ligou pra ele e devolvemos. E isso no nosso ramo, no ramo que eu tô, é muito nome. O seu nome é tudo, né? Vamos lá na LR, vamos lá falar com o Fábio. Então, a gente criou esse nome. Clientes ir lá, esquecer mercadoria, a gente devolve a mercadoria. Tem gente que não devolve, mesmo no ramo, não devolve, Simone. Coisas assim terríveis que acontecem, sabe? A gente já teve um caso também de uma cliente que pegou mercadoria e o senhor, com todo jeitinho, a gente liga para ela e fala, dá uma olhadinha aí, pode ter caído, tal. E a cliente devolve a mercadoria. Então é todo um processo, sabe? A gente tenta viver, se eu fosse Cristo, se fosse Cristo aqui na minha situação, o que ele faria? Então tem todo um modo diferente da gente ver as coisas, da gente, nome limpinho, quando a gente não era convertido o nome era sujinho, hoje o nome é limpinho, é tudo muito certinho. Lógico que a gente não faz tudo muito certo, porque às vezes a gente falha em algumas coisas que a gente é humano, né? A gente acaba falhando, a gente acaba falando mais alto com um, saindo do plumo com o outro, mas aí a gente vai lá, reconhece o erro e, né,
Às vezes a gente tem que ser mais duro, mas a gente tem uma maneira diferente de fazer, né? Porque eu acho que o muito bom entre eu e o Fábio, né, tanto em casa como no escritório, o dia que ele está estourado, eu estou plena. O dia que eu estou estourada, ele está pleno. Então, um consegue colocar o outro no equilíbrio. Porque assim, não é porque a gente é cristão que a gente não vai se estressar, vai se irritar, mas a gente tenta não se irar, né? Não ter aquela coisa ruim. Não ser a licença para o pecar. Sim, a gente tenta, né, fazer tudo da melhor forma possível. Só que o que eu percebo também é que a gente ser dessa maneira incomoda outras pessoas. Incomoda muito outras pessoas. Tem gente que vai lá com aquela cara, sabe? E a gente trata bem, a pessoa se incomoda, se ira, né? E é isso, assim, o acolhimento que a gente tem com os clientes. Tem cliente nosso que vai lá hoje para conversar. Aí a gente conversa um pouquinho, ele compra aqui, a gente conversa mais um pouquinho, ele compra ali. Mas as pessoas em si estão muito necessitadas de um acolhimento diferente. Sim, de quem ouça, né? De um ouvido. E assim, hoje a maioria dos nossos clientes gostam de estar lá. Eles falam que é um lugar que eles se sentem bem, é um lugar acolhedor. A gente tenta falar com as meninas, tem que atender todos os clientes iguais, da melhor forma possível, porque o pequeno de hoje é o grande de amanhã, né? Ninguém começa grande, e tem lugares que aqueles clientes que compram demais é melhor atendido do que aqueles que compram de menos. Hoje a gente atende lá autoatacado, né? Eu tenho muitos clientes que são cristãos, assim, é incrível que parece que a gente chama, sabe? É bem legal. E a maioria compra bem. Só que eu tenho aquelas clientes que começou comigo, que é varejo, que compra um pouquinho para fazer o mostruário delas. Eu tenho acho que umas 2, 3, e essas continuam comprando comigo até hoje. Eu não abro mão, eu não abro mão delas. Elas vão lá, compram, aí às vezes demora um pouquinho, porque tem umas que já está mais senhorinha, e a gente atende. E tem que atender com um sorriso no rosto e atender bem. Com respeito, Com né? respeito. Então, isso... E é muito bom. Olhar a pessoa, né? Não Sim. olhar só a conveniência, óbvio, né? Tem ali uma questão comercial, Sim. né? Mas isso pode ter critérios, né? Formas e formas de conduzir, né? Então, essa questão, quando a gente tem um encontro com Cristo, muda valores. Muda valores, isso. Né? Muda valores, muda formas de... tem a ver, você tinha até comentado antes da gente começar o podcast, a questão do caráter da pessoa. Sim. Né? Porque aí você começa a ser confrontado com certas questões, né? Porque não tem como uma pessoa ter um encontro com Cristo, aceitar Cristo como Salvador e continuar do mesmo jeito, sem mudança nenhuma. Então tem alguma coisa errada, porque vai havendo um lapidar, uma confrontação de questões que a gente vai tendo que revisitar na nossa vida e procurar modificar. Né? Então, você tinha falado sobre a questão do fruto do Espírito, como é que é o exercício desse fruto do Espírito, que tem a ver com domínio próprio, mansidão, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, enfim, são questões que assim, 1, 2, 3... pronto, não. Mas como que eu vou aprendendo a exercer isso na minha vida e os benefícios que isso traz, porque eu vou percebendo, assim, sim, eu não sou uma pessoa perfeita, não vou ser uma pessoa perfeita nessa vida, mas é tão interessante quando eu percebo assim, as transformações pelas quais eu estou passando, o quanto isso me beneficia, o quanto isso me aproxima de Deus, o quanto isso é possível, porque eu estou dando espaço para que Deus possa me ajudar nesse processo de transformação na minha vida, para que eu me pareça com
com ele. Então isso acaba sendo muito importante, porque às vezes as pessoas, André, elas têm uma falsa ideia de que assim, a minha vida espiritual, tudo bem, eu ir lá domingo ouvir uma boa palavra, mas aí a minha vida familiar, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida estudantil é outra coisa. Elas não se conectam. Lê do engano. Sim. Porque não tem como, nós somos um ser único, né? A gente faz algumas separações didáticas para poder entender, mas tudo aquilo que somos transpira em tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que compõe a nossa vida, o nosso ser. Não tem como ser diferente. E a gente estava falando, né, sobre ser parte de um corpo, né, não ser um mero espectador, porque hoje na igreja a gente tem as pessoas que são meros espectadores. Sim. Elas querem ir lá, ouvir uma palavra e pronto. Então chega, o culto está começando, vão embora logo depois que o culto termina. Sim. Não interage, não conhece as pessoas, não cria vínculos, não desenvolve ali uma rede, né, de apoio, de contato, e nenhum relacionamento chega pronto. Até nas igrejas a gente Sim. precisa desenvolver isso, e é interessante, né, porque assim, a fé, ela não tem como não impactar Sim. até na minha vida profissional, né? Não é só ali na igreja, mas em tudo que fazemos, que sentimos, que pensamos, tudo aquilo que permeia o nosso ser, né? Sim. Hoje a gente pensa assim 2 vezes antes de falar, né? Porque antes de ser cristã você me falava que eu batia ali. O troco, e né? Sem um pensar no que ia acontecer depois com a pessoa, sabe? Hoje não, hoje a gente reflete, se a gente vai falar com uma pessoa e a pessoa a gente já vai em espírito de oração, ela tá lá falando e a gente tá orando assim, falando com o Senhor, né? Para poder ajudar também. A gente tem vários casos lá no escritório de pessoas que chegam assim, destruídos assim emocionalmente, porque muitas histórias assim, várias coisas. Uma que impactou muito a gente esses dias foi uma família cristã mesmo, que vem passando por um problema com o filho, um acidente que teve com o filho, e aí o esposo dela ficou doente, ficou com câncer e faleceu agora há pouco tempo. Então isso abalou, eu não sabia nem falar com ela assim, sabe? Eu ainda não falei, o Guilherme que falou e o Fábio que falou, porque assim, uma coisa... Então a gente procura acolher de todas as formas, sabe? Ajudar conforme dá. Porque assim, é uma empresa, né? A gente tem que pensar assim... Até para não desviar do foco, sim, mas isso não significa... que a gente seja insensível, isso, né? Então, mas assim, tem coisas que tem cliente que chega lá, eu posso levar tal consignado, tal, a gente não faz consignado. Aí a gente fala, é uma norma da empresa, a gente não faz consignado, a gente pode te ajudar de outra forma, né? Porque tem mínimo, tal, posso te vender menos, mas não dá. Então, assim, a gente tem que separar um pouquinho, sim, porque é uma empresa. É o limite. Sim, né? E tem várias famílias e pessoas que dependem sim, da gente, né? Ou querendo ou não, depende. Então a gente tem que ser... não é frio que a gente fala, é frio e calculista, não, porém... Tem que ter um limite, porque assim, a permissividade, sim, muitas vezes, ela é ali o princípio da ruína, né? Porque às vezes as pessoas pensam, porque eu sou cristão, então eu tenho... Não é isso, né? É ter a medida, ter o discernimento. Eu acho que Deus dá muito isso pra gente também, né? Poder ter o discernimento, olha, o que é possível, o que é viável, qual que é essa realidade dessa empresa, porque aí assim, a falta do compromisso, né, do cliente vai gerar coisas, e aí vai ser justificável vocês, como empregadores, não cumprir o compromisso com os funcionários, né, os colaboradores. Não, né? Você tem que cumprir com isso,
né? Então você precisa entender como é que você vai gerenciar o seu negócio para que você possa honrar os compromissos, porque isso também é ser cristão, honrar os compromissos, né? Então, E é assim, e além do pessoal que trabalha com a gente lá no escritório, tem as famílias, né? E a gente tem que nem o pedido que eu faço hoje, vai ser me entregue daqui 30 dias. E antes eles me entregar, eu já tenho que estar pagando. Então, assim, é algo bem complexo, assim, sabe? E as pessoas de fora pensam assim, eles falam assim, eles estão bem, então vai lá, pede isso, pede aquilo, só que assim, a gente sabe o limite que a gente pode estar ajudando, e porque assim, não adianta eu te ajudar aqui e quebrar aqui, né? Tem que ver tudo isso, tem tudo um planejamentinho, porque tudo é muito certinho. fácil as pessoas olharem de fora e não conhecer toda a logística, toda a complexidade que é você orquestrar, né, uma empresa. Não é uma coisa simples. Não. Aí olha, puxa vida, como é que é ser cristão dessa forma? Nossa, que horror! Né? Assim, uma coisa que eu acho assim interessante, as pessoas enchem a boca para falar como ser cristão desse jeito, mas elas não dão um bom testemunho, elas não, né, não, e é tão fácil porque não foram atendidas nas suas questões, né? E aí acha que o outro tem obrigação, porque o outro está indo bem, tem mais do que obrigação de me ajudar. Gente, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não, né? a gente lá como escritório, assim, na posição que hoje eu tenho, que nem eu tô aqui com você hoje, mas assim, eu tenho como sair um pouco mais, eu tenho como fazer algumas coisas, mas tem gente que fala assim, você é dona, você pode, você pode fazer isso, é difícil, é diferente. Você sendo dona, sendo a empresária, você não tem salário, né? Todo mês você não tem aquele valorzinho, que nem eu te falei, a gente começa com 0 e só Deus sabe quanto que a gente vai ter aqui para poder pagar tudo no próximo mês. E as pessoas às vezes não entendem isso, às vezes falam assim, você pode faltar hoje. Não é assim, às vezes eu posso, mas tem dia que eu não posso. Eu adoro vir trabalhar no bazar da igreja. Eu falo pro Fábio, o Fábio até fala assim, Andréa, vai que você adora. Eu gosto, pra mim é gratificante, porque a gente não só vende, a gente evangeliza, tem todo. Sim, evangeliza, a gente ouve as pessoas. Eu gosto muito. Eu gosto de vir na evangelização de quarta também, às vezes eu dou um pulinho aqui, eu gosto. Então são coisas que eu gosto de fazer e me deixa muito feliz. Hoje, eu às vezes, quando não tá muito corrido, quando tá tranquilo, eu posso, então eu me permito, mas há um tempo atrás eu não me permitia. Há um tempo atrás eu entrava 7, 8 horas, saía de lá no último horário e trabalhando. A Luísa, Simone, quando a Luísa nasceu, eu trabalhei até os meus 8, quase 9 meses. Ela nasceu no comecinho dos 9 meses, trabalhei até os últimos dias. Ela nasceu, se não me engano, foi num feriado, era Dia das Crianças, quando ela nasceu. 2 dias antes eu fui trabalhar. E aí eu fiquei em casa? Não, comprei um chiqueirinho, levei carrinho, a Luísa ia trabalhar com a gente, até 3 meses ela trabalhou com a gente. Aí depois ela queria a atenção dos clientes, aí não deu mais, aí eu tive que ir lá na escolinha. E assim, é complicado, assim, a visão das pessoas. Muita gente fala assim, nossa, ficou metida, não sei o quê, mas não é muito trabalho, né? Eu gosto muito de estar com a minha família, eu sempre fui muito família, eu gosto de estar com minhas primas, com meus primos, me faz bem, eu dou risada, é muito bom. Só que 4 filhos, marido, tem a igreja, tem a casa, né? Fica complicado, porque assim, não é filho, assim, eu não tenho 4 filhos e largo os filhos lá. Luísa tem lição de casa, cada idade demanda uma atenção diferente. Demanda, E assim, eu me cobro às vezes, eu me cobro muito, eu falo, eu queria tanto ter ido em algo que teve que eu não fui, eu me cobro bastante. Aí eu falei, parei,
A gente tem que aprender também a se permitir fazer algumas coisas que a gente não fazia antes. O trabalho na igreja, vamos falar agora do trabalho na igreja. Adoro. Nossa, é gratificante. É um pouquinho estressante que eu quero fazer tudo certinho, muito certinho. Às vezes não sai, né? Porque quem trabalha na igreja é voluntário, né? Aí trabalha, a gente não pode exigir muito. Eu gosto de fazer tudo certinho, né? Mas é gratificante, é muito gratificante, assim, o trabalho com as crianças é maravilhoso. Nossa, eu adoro ver aquelas carinhas. Aí você vai vendo o passar do tempo, eles crescendo, saindo das crianças e indo para os adolescentes, oh meu Deus. E é muito gratificante, assim, para mim é muito gratificante, não é uma barganha. Tem gente que fala, tem lugares aí que falam, se você não fizer, se você não der, você não vai ter. Não é uma barganha. A gente faz, é gratificante, é o nosso dever também de cristão, né, fazer, a gente ajudar. É grande, né, o celeiro é muito grande, a plantação, e tem poucas pessoas para colher, eu falo assim, a seara é grande e são poucos cearenses. Então, e aí a gente quer ajudar, né, um pouquinho de cada coisa, e assim, não pesa. Se você fizer conforme o seu ritmo, não pesa. É lógico que você vai ter que dar algo. Se você se propõe a fazer aquilo, você tem que fazer direito, né? Em tudo na sua vida. Não é porque é a igreja que você vai fazer de qualquer jeito. Você tem que fazer direito, né? Às vezes aperta um pouquinho o tempo aqui, aperta ali, mas a gente tem que fazer tudo como se a gente estivesse fazendo para o Senhor, tudo. Eu falo isso para as meninas lá no escritório. Eu falo, gente, eu não tô aqui o tempo todo. Mas o dono tá, Deus tá olhando tudo, até o que vocês fazem no banheiro, porque elas não podem ficar com o celular pessoal, né? Aí às vezes vai uma no banheiro, demora, eu falo, Deus tá vendo. Porque estão no celular, a gente sabe, né? Mas assim, não é um trabalho que você não vai poder nunca pegar. Às vezes as meninas falam, hoje eu preciso usar, porque alguém vai me ligar. Não pode ficar direto, né? Porque a internet, menina, você pega a internet ali, eu tenho que me policiar, porque eu faço minhas fotos pelo Instagram. E às vezes eu vou fazer a foto, e aí eu começo a olhar, e aí a gente perde um tempão ali. Então a gente tem que se policiar. E aí eu falo com as meninas, a gente tem que fazer tudo conforme, falo para os meus filhos em casa, como se a gente estivesse fazendo para Deus. Sim. Porque Ele tá olhando. Quando eu trabalhava lá naquelas lojas, no meu último dia em uma delas, que foi a primeira, eu fui lá e agradeci o meu patrão. Aí ele, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim te agradecer pela oportunidade que você me deu. Eu aprendi muito aqui. E aprendi mesmo, realmente eu aprendi muito. Por ele ser assim, deixar tudo além, a gente teve que aprender. Aprender a falar com o fornecedor, se portar, conhecer o que era, porque eu entrei lá e não sabia nada. Então eu fui agradecer ele, a filha dele, né? Tudo que eu pude aprender, e eu fazia tudo como se fosse para mim, sabe? E aí eu não pensava que era para Deus, mas é como se tudo, se a gente fizesse para o Senhor, a gente tem que fazer o melhor, né? E se você está infeliz com o trabalho que você tá, com a vida que você tá, você tem que mudar alguma coisa, né? Você tem que mudar. Reza a lenda popular que os incomodados que se mudem. Então o incômodo, ele pode ser aquela força, né, para a mudança. Agora, acomodar o incomodável, né, não gera crescimento, não te faz sair do lugar. Então, assim, gente, não tem formulinha mágica. Eu acho que isso que é importante, né? Então, tem trabalho, dedicação, renúncia. Não é fácil gerir um próprio negócio, né? Então, é responsabilidade. Agora, a pessoa tem que ter essa consciência, esse compromisso e essa responsabilidade, porque senão aí não vai para frente, aí a coisa, né, se perde, todo esforço, todo o dinheiro, os recursos empreendidos acabam indo pelo ralo, porque, enfim, não houve planejamento. A gente até falou um pouquinho sobre isso. Então, assim, é importante, né, ter essa consciência. E também, assim, quem é você
na vida, naquilo que você, no teu propósito de vida. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, né? Se você não sabe a que veio, né? Puxa, eu já bati tanta cabeça, né? Primeiro assim, busque o teu propósito em Deus, né? Porque quando a gente busca qual é o nosso propósito em Deus, a gente encontra o verdadeiro sentido da vida. E isso vai dando norte para a gente, vai dando diretriz de qual caminho a gente deve seguir. Não tem como passar por uma vida sem cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. E o propósito de Deus, gente, ele contempla a nossa vida como um todo, não é só uma parte da vida, como nós já falamos aqui, mas até a nossa vida profissional, ela também está a serviço de Deus para cumprir um propósito. E Deus, ele se agrada de ver o nosso contentamento também na vida profissional. E quando essa vida profissional, ela é dedicada a Deus para honrá-lo, para servi-lo, seja em que área for, viu, gente? Qualquer que seja aí o teu ramo profissional, né? Quando você deixa Deus fazer parte disso e você ser ali um representante de Deus para aquilo que você está fazendo, é uma bênção, é um desafio, né? Mas é uma bênção. Mas se você não sabe ainda qual é o seu propósito, eu quero desafiar você a ter uma conversa muito franca com Deus. Aí onde você está? Ah, Deus vai te ouvir? Vai, porque Ele ouve onde quer que a gente esteja. Não há uma oração que Deus não ouça. Então, assim, converse com Ele, fala assim, Senhor, ó, não sei o que eu faço da minha vida, não sei o propósito, já dei tanta cabeçada, mas eu quero fazer as coisas diferentes. Eu quero ter um encontro contigo. Abra o meu entendimento, meu coração, para que eu possa entender qual é o teu propósito na minha vida. Me ajuda, me direciona, né? E Deus, Ele vai fazer isso, né? Então, se você tem uma Bíblia, comece a ler a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, baixa um aplicativo, porque hoje é acessível para quem quer que seja, várias versões, e começa a ler ali pelo Novo Testamento. Quando você for ler, peça assim, Espírito Santo, abre o meu entendimento, revela aqui as tuas riquezas, né, através da tua palavra, né, e Deus, ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar, porque Ele faz isso. Eu estou falando de Deus, eu não estou falando de religião. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Sim. Então que Deus possa te abençoar com essa palavra. Minha amada, eu ficaria aqui horas conversando com você. Que delícia de história, de ver como Deus cuidou e tem cuidado nos detalhes. O compromisso seu e do Fábio, né, com a fé, com a vida profissional, gerenciando isso com responsabilidade pelas famílias que vocês alcançam diretamente e indiretamente, né, tendo esse compromisso, essa responsabilidade com os clientes, entendendo as mudanças e as transformações que vão sendo necessárias, né, conforme os tempos vão mudando, e isso é natural de acontecer, mas que Deus continue assim dando discernimento, sabedoria, prosperando o caminho de vocês em tudo, né? E que lindo ver essa família, aí vocês estão passando um legado para os filhos, né? Porque não trouxe assim, então agora tudo de mão beijada, tudo não, mas a responsabilidade, olha, peraí, tem que ter responsabilidade, tem que ter trabalho, tem que ter compromisso, né? E esse é o maior legado. E que lindo ver isso na vida dos filhos de vocês, né? E que Deus possa ajudá-los em tudo aí, nesse início de vida universitária aí, né? 3, gente, olha, não é fácil, né? E que o Senhor possa abençoá-los em tudo, né? Cuidando, respondendo as orações. Eu sei que vocês têm sonhos ainda a realizar. Vocês são um casal jovem e eu sei que vocês têm sonhos ainda a realizar. E Deus vai permitir isso através do fruto do trabalho de vocês. Amém. E são sonhos tão lindos, né? Querendo alcançar vidas. Que
que o Senhor realmente confirme isso e te ajude nessa nova empreitada, que vai ficar para um outro dia a gente conversar um pouquinho sobre essa nova empreitada sua. Que o Senhor te ajude em tudo, André. Amém. Né? Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada eu pelo convite. Compartilhar conosco essa história maravilhosa. Que o Senhor continue te abençoando ricamente. Amém. Eu sei que você é uma mulher muito ocupada e ter reservado esse tempinho para estar aqui conosco. Mas eu gostaria que você se despedisse aqui de quem nos acompanhou nesse podcast de hoje, dizendo aí as suas redes sociais, se você quiser fazer uma divulgação, por favor, fique à vontade. Tá. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho, o convite da Simone. Redes sociais da empresa eu não tenho, porque a gente vende para os lojistas, mas eu tenho a minha. O meu Instagram é Andrea Levati. E vocês me acham lá com esse nome. E é isso, gente. Eu sou muito grata e espero que tenha ajudado vocês, tá? E eu estou aqui. Se precisarem de alguma coisa, de um conselho, de um ombro amigo, estou aqui. Muito obrigada, viu? E esse, gente, foi mais um Aprendendo com Elas. Pois é, gente, eu sempre aprendo com quem vem aqui compartilhar as histórias, mas se você quiser resgatar, a gente já está com bastante conteúdo aí no nosso canal, dá uma olhada lá, vai ouvindo os nossos podcasts e que esse conteúdo de hoje possa abençoar, ter abençoado e continuar abençoando a sua vida como um todo, tá bom? Então Deus te abençoe e até o nosso próximo Aprendendo com Elas.